Olá, tudo bem? Hoje o vídeo será sobre IHM, sobre a mudança de linguagem de texto das IHMs. Já se deparou numa situação onde você tem os textos da IHM, eles estão numa determinada linguagem, por exemplo, em inglês. Aí você tem um botão de mudança de linguagem e você clica nesse botão pensando que ele vai mudar a linguagem dos textos. E às vezes ele não muda, ou some o texto que estava escrito. Já se deparou com essa situação? Ou eu quero traduzir esses textos. Eles estão numa linguagem em italiano e eu quero que se tornem todos os textos em português. Esse é o Jump of the Cat de hoje. Então, se você pretende ter essa informação ou conhecer essas funcionalidades, não perca esse vídeo de hoje. Então vamos para o nosso novo Jump of the Cat. Muito bem, pessoal. A ideia hoje é mostrar a mudança de linguagem na HM Scenes. As HMs pode ser uma AKP, pode ser uma KTP, pode ser uma Comfort, entre outras. E a mudança de linguagem dos textos, você pode escolher qual linguagem você quer trabalhar. Nesse meu exemplo aqui, eu coloquei português, espanhol e inglês. E como que a gente pode fazer essa mudança de linguagem? Com apenas um toque em um botão. Isso mesmo. Você vem aqui na HM e cria um botão de mudança de linguagem. E ao clicar nesse botão, você vai mudar a linguagem para português, por exemplo. Ou ao clicar nesse botão, você pode mudar a linguagem para espanhol. Ou ao clicar nesse botão, você pode mudar a linguagem para o inglês. Vamos verificar dentro do Tia Portal como que é feita essa configuração e como podemos trabalhar com essa multilinguagem de textos na HM. Vamos lá dar uma olhada? Bem, eu estou aqui com um projeto aberto e nesse projeto eu já tenho uma HM. Essa HM que eu estou utilizando como exemplo, ela é uma TP700 Comfort. Mas como eu já havia comentado, pode ser qualquer outra HM da Siemens, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ter que entender é que quando você está no Tia Portal, ele já está com uma linguagem de edição configurada. Como padrão, como default, essa linguagem de edição é o inglês. Como é que eu sei disso? Eu venho aqui no Tia Portal, ó. Então você vai vir aqui embaixo, você vai ter aqui ó, um diretório, uma pasta chamada Language. Aí você vai abrir essa pasta, Project Languages. Aí você vai entrar aqui e aqui, ó, sua linguagem de edição do Tia Portal é inglês. Então não importa a linguagem do texto que você vai digitar. Para o Tia Portal, tudo que você editar aqui dentro está em inglês. Como assim, Alexandre? Então vamos dar um exemplo. Eu criei aqui nessa HM uma tela. Então vou entrar aqui em telas, ó. Aí eu tenho uma tela inicial aqui, ó. Vou abrir ela. Nessa minha tela inicial, eu tenho um botão liga, eu tenho um botão desliga, eu tenho uma seletora, né, uma switch, né, escrito seletora, esquerda, motor ligado. E eu tenho aqui alguns botões de navegação. Aqui é para a gente ir para uma tela alarme. Aqui é para eu, daqui a pouco, mudar a linguagem para português, espanhol ou inglês. E aqui para eu sair do aplicativo da HM. É uma tela normal. Então aqui eu digitei o texto liga. Eu digitei o texto desliga no botão. Vim aqui no botão, na propriedade dele, né? Ó. Aqui, ó, texto liga. É o que está aqui dentro escrito. Um botão desliga. Olha lá, o texto desliga. Tá? Na switch, olha lá. Aqui em labels, eu escrevi o título seletora. Ou, quando a switch estiver ligada, é para escrever direita. E quando a switch estiver desligada, é para escrever esquerda. Toda essa escrita que eu fiz está em português. Só que para o Tia Portal, eu estou em inglês. Ele não sabe que eu estou em português. Então, nesse momento, ele entende o motor ligado como inglês. Ele não sabe diferenciar a linguagem. Ele fala que eu estou editando em inglês. Não importa o que eu escreva, para ele é inglês.
Então, o liga para ele é inglês, o desliga para ele é inglês, o motor ligado para ele é inglês, o seletor, tudo para ele aqui é inglês. Eu vim aqui na parte de alarmes, né? Aí eu fiz um exemplo aqui de alarme para vocês entenderem, né? Eu coloquei aqui um texto de alarme emergência atuada. Isso é português, né? Eu digitei em português. Só que para ele isso é inglês. O que acontece quando eu mudar então para a linguagem inglês? Ele vai se perder, porque ele não vai ter essa funcionalidade. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Então o Tia Portal como default, a edição dele é em inglês. Então tudo que a gente escrever aqui dentro de texto, para ele é inglês. Tá, então agora eu vou ensinar para ele que eu vou ter mais de uma linguagem. E como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai voltar aqui, ó. A gente vai voltar aqui, ó. Language e recursos, né? Linguagem e recursos. Aí eu volto aqui em Project Language. E agora, percebam que aqui dentro, ó, eu tenho várias linguagens a ser selecionado. Agora eu vou escolher as linguagens a mais que o Tia Portal vai reconhecer. Então ele já está selecionado o inglês. Eu quero que ele reconheça também o português. Então eu vou vir aqui nesse quadro de seleção de linguagem e vou escolher a linguagem português Brasil. Então você vai vir aqui, ó. Tá tudo em ordem alfabética, né? Olha lá, português Brasil. Então eu venho aqui e marco, ó, seleciono o português Brasil. Eu quero também o espanhol, né? Então eu vou vir aqui, ó, Spanish, né? E vou procurar o espanhol. Aí eu tenho vários espanhóis aqui, né? Chile, Colômbia. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui, ó, espanhol México. E assim, quantas linguagens mais eu quiser. Claro que quanto mais linguagem tiver, mais trabalho você vai ter. Então, estou colocando as 3 linguagens mais comuns aí, né? Português, inglês e espanhol. Pelo menos pra gente aqui, né? A gente aqui do Brasil, né? Bom, então são as 3 linguagens que eu quero. O que vai acontecer agora? Dentro do Project Language, a gente vai ter o Project Texts. O textos do projeto, tá? Então aqui dentro, ó, Project Texts. Vou entrar. E o que vai aparecer para mim, ó? Uma coluna marcada em inglês, uma coluna marcada em espanhol e uma coluna marcada em português. Então, todos os textos que eu estou usando no Tia Portal, que eu digitei no meu projeto, a edição era em inglês, né? Então, tá tudo na coluna em inglês. Quer ver, ó? Se a gente descer aqui os textos, né? Ó, que tá no meu projeto, ó. Vamos descer aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Olha lá, o liga, tá vendo? Ele tá na coluna em inglês. Então, para ele, o liga é inglês. Só que na coluna espanhol, ele tá texto. Na coluna português, ele tá texto. Então, se eu tivesse uma funcionalidade de mudança de linguagem e mudar o texto liga para espanhol, ele ia escrever texto. Mudar o texto liga para português, ele ia escrever texto. Então, esse é o trabalho que a gente tem agora. Eu preciso ensinar para o Tia Portal o liga em inglês não é liga. Então, eu vou ter que mudar isso. Em espanhol, o que é o liga? O português é liga. E assim vai. Todos os textos que eu criar no meu projeto, motor ligado. O que é motor ligado em espanhol? Motor ligado em português, beleza. E o que é motor ligado em inglês? Porque aqui, para ele, motor ligado é inglês. E não é, né? Que motor ligado, para mim, é português. Só que ele está na coluna do inglês. Então, esse é o trabalho, pessoal. Então, o primeiro passo, depois que eu faço o projeto todo, né? O primeiro passo agora é traduzir os textos, né? Então, normalmente, o Tia Portal está em inglês. Então, tudo que a gente digita para ele, independente do que for, a linguagem que eu estou digitando, para ele é inglês. Então, ele vai pôr na coluna em inglês. Ah lá, o que a gente vai ter que fazer agora? Então, eu vou pegar o liga aqui como exemplo. Liga, em inglês, é on. Em espanhol, é encender, se eu não me engano. E em português,
é liga. Aí eu vou pegar outro, motor ligado. Então, motor ligado, em português é motor ligado. Então, posso pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, motor ligado. E em inglês, posso pôr aqui motor running. Em espanhol, seria motor funcionando. Vou pegar mais um exemplo aqui para vocês. Ó. O que mais tem aqui de texto? Aqui são os textos que ele traduz automático, né? Que são textos do próprio sistema, né? Seletora. Ctrl C, Ctrl V. Switch é em inglês, né? Ctrl C, Ctrl V. E em espanhol. E assim vai. A gente vem e vai traduzindo os textos, né? Que eu tenho no meu projeto para o espanhol e para o português. Entenderam, né? Eu vou traduzir mais alguns aqui, né? Mas entenderam o espírito do meu negócio, né? Tá. E se eu esquecer de traduzir? Ou vai ficar em branco, ou vai ficar o que está escrito aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, desliga, que está na coluna em inglês. Só que em espanhol está texto. E em português está texto. Então, quando eu mudar para o espanhol, vai escrever texto. Quando eu mudar para português, vai escrever texto. E quando eu mudar para inglês, vai escrever desliga. Eu deixei isso aqui propositalmente para vocês verem isso. Então, eu preciso traduzir todos os textos. Então, esse é o segundo passo. Uma vez feito isso, eu vou agora para o terceiro passo, que é qual? Eu venho aqui em Runtime Settings, ó, entro aqui, ó, Runtime Settings, e dentro de Runtime Settings, vocês vão procurar aqui, ó, Language e Fonte. Tá vendo que aparece as linguagens que eu selecionei, ó? Lá, inglês, português e espanhol. Eu vou habilitar essas linguagens no meu projeto agora. Então, o inglês vem habilitado como default, como padrão. Agora eu habilito o português e eu habilito o espanhol. Ah, legal. Tenho as 3 linguagens habilitadas agora. E o último passo é criar os botões para fazer a mudança de linguagem. Aí eu vou lá na minha tela, no meu caso aqui, minha tela chamada inicial, né? E aqui, ó, eu criei esses 3 botões. Um botão normal, o que eu fiz no botão? Eu vim aqui no botão, ó, na parte de propriedades do botão, em General, eu pus que eu quero escrever, eu não quero o texto do botão, eu quero um botão gráfico. E eu apontei aqui um gráfico que eu quero usar, que é uma bandeira do Brasil que eu trouxe. Eu vou lá na minha pasta de imagens, né? É qualquer imagem, JPEG, TIFF, PNG, né? Então eu vou lá na minha pasta de imagem e apontei essa aqui, ó, bandeira do Brasil 1. Mesma coisa eu fiz nesse botão aqui, ó. Eu coloquei na forma gráfica e apontei a bandeira da Espanha. E coloquei na forma gráfica e apontei aqui, de vez em escrever um texto, eu apontei o gráfico bandeira Estados Unidos, né? Aí eu vou no evento do botão Brasil, né? Então venho aqui no evento, ó. Então ao clicar nesse botão, eu quero mudar a linguagem. Então se vocês clicarem aqui, ó, eu tenho aqui como escolher, né, um set de instruções. Dentro de Settings, Set Language. Essa é a função que eu vou buscar. Ao clicar no botão, nesse botão, eu vou setar uma linguagem. Aí, que linguagem eu vou setar? Então, você vai vir aqui, ó. Vai primeiro vir nessa segunda opção aqui, ó. E escolher aqui, ó, Runtime Language. E escolher, ó, português. Então, quando você clicar nesse botão, você vai estar setando a linguagem português Brasil. Mesma coisa, vou fazer no botão que é a Espanha, né? Então, eu vou vir aqui, eu vou escolher a função. Como eu sei a função que eu quero, que é o Set Language, eu já posso até digitar aqui, ó, Set Language. Ele já seleciona para mim, ó, Set Language. Aí eu venho aqui em Toggle. Primeiro passo, eu venho aqui na segunda opção e escolho o que eu quero, o Runtime. E do Runtime, eu quero agora o espanhol. E, finalizando, eu vou vir aqui no botão dos Estados Unidos, né? Então, ao clicar esse botão, eu vou fazer um Set Language. Set Language.
Aí eu escolho que eu quero mexer no runtime. E a linguagem que eu quero é o inglês. Pronto. Eu tenho a mudança de linguagem configurada na HM. Eu vou salvar o projeto. Eu vou mandar compilar minha HM, né? Ver se eu não vai achar nenhuma inconsistência, né? Zero erro, zero ordem, né? E aí eu vou testar isso, né? Então eu vou usar o simulador de HM, né? Tá aqui selecionado HM, vou apertar o botão aqui de Start Simulation e eu vou rodar o meu projeto de HM e ver se está funcionando a mudança de linguagem, né? Lembra que eu estou em inglês, né? O padrão é em inglês. Então ele parte em inglês, né? Olha lá, apareceu on, apareceu motor running, ó, switch left, legal. E aqui desliga? Desliga porque eu tinha deixado propositalmente, né? Na coluna em inglês, eu deixei o texto desliga, lembra? Então tá desliga. Na hora que eu clicar aqui no português, ó, olha lá, motor ligado, liga e texto. Porque a coluna português não tem um texto. O que está escrito lá é texto. Foi o que apareceu aí, o texto. É isso que acontece em muitos projetos, né? O pessoal esquece de traduzir um texto e aí escreve lá texto ou não escreve nada. Porque se não tiver nada na coluna, vai ficar em branco também. Olha lá, ó, esquerda, seletora. E se eu mudar para espanhol? Olha lá, encender. Ó, o espanhol tá texto também, tá vendo? Leve, não sei como é que se pronuncia, né? Esquerda, né? Olha lá, motor funcionando. E se eu mudar pro inglês, ó, on, motor running, left, switch. Aí se eu for para a tela de alarme, emergência, tá vendo? Porque tá em inglês, né? Start, tá vendo? Volto para a tela Start, português, ó. Vou para a tela de alarme. Olha lá, inicial, emergência, tá vendo? Aí eu estou simulando aqui um texto de alarme, né? Ó. Emergência atuada, porque eu estou em português. Se eu voltar aqui pro inglês, ó, emergência actuate. Olha lá, start emergência. Se eu voltar aqui pro espanhol, olha lá, emergência acionada. Inicia a emergência. Então, essa é a tradução de texto na HM. Você tem o trabalho de habilitar as colunas de texto, né? Habilitar a funcionalidade em settings e depois criar o botão de mudança de linguagem. Desde que todas as colunas estejam preenchidas, você vai ter a mudança de linguagem agora, no seu projeto como um todo. Então, você pode brincar agora aqui com a mudança de linguagem na HM, tá vendo? Espero que tenha gostado e espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Muito obrigado por hoje e até a próxima. Valeu! E aí, gostaram? Curtiram? Então deixa aquela força pra gente no canal. Se inscreva, divulgue para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, para os vizinhos, deixando esse canal cada vez mais forte, que é um canal feito para vocês. Tá bom? Valeu e até uma próxima. Obrigado.